Pessoal, boa noite. É com grande honra e satisfação que participo, né, dessa live, a convite da professora Eliane e da Maritime Law Academy, em parceria nessa live com o Lenísio Navarro Carrion. Para quem não sabe, ele é fiscal aposentado da Receita Federal do Brasil e atualmente ele é consultor em comércio exterior. Então, eu gostaria de aproveitar no dia de hoje a genialidade, né, do convidado para que nós possamos tratar sobre alguns temas que foram inovados, né, algumas alterações que tiveram, temporárias ou permanentes, no comércio exterior, né, na parte aduaneira, por conta do Covid-19. Então, inicialmente, eu gostaria de fazer apenas né, porque tem convidados de vários aspectos, né? Tem gente que é advogado, tem gente que trabalha com comércio exterior, tem gente que realmente não sabe o que é o direito aduaneiro. Então, apenas para situar vocês e garantir que todos saiam com as maiores informações e atender até a expectativa de aprendizado possível, que é um dos focos e objetivos da Maritime Law Academy, eu vou traçar para vocês um breve assim, pincelado do que é um processo aduaneiro, certo? O processo aduaneiro, ele pode servir tanto num processo de importação quanto de exportação. A carga, né, ela vem com informações que elas devem ser necessariamente estar em conformidade com ou a declaração de importação ou a declaração única de exportação, correto? E essas informações costumam ser peso, medida da carga, quantidade, valores, enfim, uma série de questões. E então, a partir do momento, né, que essa carga ela vai ser atracada no porto de destino, ela passa, né, pela aduana, e é feito um processo aduaneiro para o desembaraço, né? Para que seja realizado o desembaraço. Então, pessoal, o que acontece? Essas informações que normalmente elas vêm contidas, né? Elas são fornecidas pelo importador ou pelo exportador, dependendo do caso, elas têm que necessariamente bater com a declaração de importação ou com a declaração única de exportação. Porque se houver divergência nessas informações, a Receita Federal pode remeter esse processo aduaneiro para um dos canais, né, da Receita Federal, se não houver nenhuma divergência, se a Receita entender que todos os parâmetros necessários para o desembaraço da carga foram seguidos, ela vai dar canal verde e essa carga vai ser desembaraçada. Se houver alguma divergência, que a Receita verifique que há necessidade de fazer uma conferência física ou, de repente, abrir um processo especial de controle aduaneiro, ela vai remeter essa carga ou para canal cinza, amarelo ou vermelho. Então, pessoal, nesse sentido, é necessário obedecer esses requisitos, né? Estarem as informações todas batendo e, basicamente, é isso que é um processo aduaneiro, correto? Então, agora a gente vai passar mais para a parte, assim, das inovações que tiveram na parte aduaneira com relação à tentativa de combate ao Covid-19, e isso eu vou deixar para o Lenísio explicar melhor, porque ele, por tantos anos na Receita, tem um critério mais específico e até mais, como é que eu posso dizer para vocês, mais de métier dele, né, de conhecer como é que são os trâmites internos da Receita. E eu, como advogada, vou tentar contribuir de acordo com aquilo que eu consegui contribuir para vocês. Boa noite, Lenísio. Boa noite, Larissa. Boa noite a todos que nos ouvem. É um prazer estar aqui convidado por você e pela Maritime Law, em função da gente estar trabalhando juntos em processos aduaneiros e ações que você tem promovido aí na área aduaneira. Realmente, o Covid teve uma razão de agravar toda a situação mundial, e com isso, muitas normas foram mudadas visando adequar-se mais à legislação, à rapidez do desembaraço
e até realmente a isenção ou a redução temporária de tributos incidentes principalmente no mercado interno, né? A área aduaneira, às vezes, ela é meio esquecida, meio relegada a segundo plano. Infelizmente, no Brasil, há não é um entendimento, mas no meu entender, é um desentendimento, deixando-se a área aduaneira sempre relegada a um segundo, terceiro plano nas normas. Então, muitas vezes, o judiciário tem que entrar no processo para corrigir esses fatos, né? Gostaria de deixar claro, gente, que a gente conhece um pouco, né, mas as questões levantadas por vocês e pela doutora Larissa sobre o procedimento, alguma coisa, alguma norma que a gente vá falando aqui, é importante, né, que realmente, como se diz, é um bate-papo com um questionamento sobre os procedimentos que houve de mudança e tal, e é claro que a gente sabe um pouco, mas não sabe tudo, até porque no Brasil as normas mudam com rapidez demais, ainda mais numa situação dessa que nós vivemos hoje, né? Larissa, quer expor alguma coisa mais sobre a área ou entro em assunto técnico? O que você acha? Eu acho que o pessoal, por enquanto, não está fazendo perguntas, né? Eles estão entrando passo a passo, né? Tem alguns convidados entrando ainda, mas eu acho que já dá para a gente ir para o foco principal, sim, Lenísio. O que a gente observa em toda mudança de legislação, seja em medida provisória, decreto, portarias, às vezes portarias nós temos aí, desde portaria do ministro da Economia, né, o Paulo Guedes, temos portarias do secretário da Receita, portaria das delegacias, das alfândegas, às vezes, estabelecendo rotinas diferentes visando tudo aquilo que o Ministério da Saúde tem insistido. O menor contato pessoal possível, né, evitando-se as pessoas de ficarem próximas, de terem que ir pessoalmente em recintos e na delegacia. Ironicamente, nós vimos aí hoje, né, hoje e ontem, o governo foi distribuir lá os R$600 de auxílio para os mais necessitados, e aí milhões de necessitados estão com o CPF suspenso, e daí se originou um monte de aglomerações em várias delegacias da Receita Federal por todo o Brasil. Ou seja, estamos numa situação em que não se quer aglomeração, aí para o sujeito receber um benefício de R$600, ele precisa estar com o CPF regular, e para isso, no afã, afinal de contas, dinheiro faz falta para todo mundo, especialmente na camada mais baixa da população, nos mais pobres, e com isso houve aglomeração em dezenas de repartições públicas hoje tentando resolver a situação do seu CPF, ou seja, né, para receber o dinheiro tem que estar com o CPF regular. No desatino de resolver a questão, vai aquele monte de gente para uma porta de uma delegacia, uma inspetoria da Receita Federal, aglomerando-se justamente o que se queria evitar. Mas, enfim, são situações do Brasil com as quais a gente não tem como fugir dela, né? Ou seja, vai se minimizar, vai se tentar melhorar, mas a coisa tem acontecido dessa maneira. Voltando ao assunto, veja bem, eu não quero ficar só eu falando, tá? Assim, se houver perguntas, se você quiser interferir, por favor. Toda a legislação que a gente observa, medida provisória, portaria e tal, visou realmente, na área aduaneira, acelerar o despacho aduaneiro, da maneira, digamos, sem perder o chamado controle aduaneiro, você procura acelerar o despacho aduaneiro, por exemplo, dando a presença da carga, priorizando a presença de carga, priorizando o registro da declaração de importação de todas as mercadorias que estiverem relação com o combate à doença, a proteção daqueles que trabalham no hospital, né, em hospitais, médicos, enfermeiros, farmacêuticos, fisioterapeutas, etc., né, todo mundo, e todo o material nela utilizado, seja material de consumo, como máscara, máscara cirúrgica, máscara de proteção, luva cirúrgica, álcool, etc. e tal. Então, tudo isso, hoje, as normas que a gente observa que estão em vigor, elas visam isso, né? Acelerar o despacho aduaneiro sem que se perca o controle, fazendo alterações, como, por exemplo, quem é da área aduaneira,
sabe que tem a instrução normativa 680, embora tenha sido editada em 2006, ela continua em vigor, com dezenas de modificações por uma série de outras instruções normativas posteriores, sendo que as duas últimas saíram agora, de número 1927 e 1929, em abril, março, abril, não lembro exatamente se foi no finalzinho de março ou começo de abril, fazendo a alteração da IN 680, exatamente para acelerar o despacho de todas essas mercadorias relacionadas ao combate, diagnóstico da doença ou proteção daqueles que trabalham diretamente em hospital, em saúde pública, em enfermaria e principalmente em UTI, né? Sim, com certeza. A gente vê, assim, por parte da Receita, não só por meio de normativas, como até em procedimentos facilitados, né? Como o Lenísio bem colocou, a questão da fácil liberação, né, da rápida liberação das licenças Sim. de importação, né, de produtos como seringas, luvas, máscaras, todos os produtos necessários para que fosse possível a realização dos testes, né, naquelas pessoas que supostamente estão infectadas, né, e também para a cura da doença do Covid-19. Então, a gente vê que todo o governo brasileiro está atuando de forma a viabilizar, né, a facilitar essa questão da liberação de uma resposta, né, de produtos a serem importados no país, de modo a facilitar com a melhora da doença, né, com a prevenção e também com a repressão, né, da doença, e também outras medidas, como o Lenísio colocou ali no início, com relação também a situações para facilitar até para o mercado interno brasileiro, né, por meio de financiamentos bancários, de suspensão de impostos, uma série de medidas de modo a garantir, né, que a economia do país seja movimentada. Porque eu acredito que o comércio exterior, muito embora o empresário do comércio exterior seja sempre visto como um vilão, né, pela Receita Federal, mas, né, o famoso bandido se alguém quiser que me corrija, mas pelo menos isso é uma impressão pessoal que eu tenho. Mas infelizmente ou felizmente é esse empresário que faz a economia do país movimentar. Ele que muitas vezes supre aquilo que o nosso mercado não consegue industrializar, né? Então são muitos produtos que são comprados para que a gente, ou necessariamente seja o consumidor final, né, o destinatário final do consumo dessas mercadorias, ou também para que a gente consiga industrializar, de acordo com as indústrias que nós temos no mercado interno, esses produtos, né, por meio de commodities, uma série de questões. Então, Lenísio, qual outra inovação legislativa que você acha que seja pertinente colocar para eles? Antes de falar propriamente da legislação, Larissa, eu gostaria de abordar o seguinte. A pandemia acabou provocando um dano muito grave na saúde e um dano que, no meu entender, vai ser maior ainda na economia. E a economia realmente precisa sobreviver, né? E nós sabemos que há empresas que conseguem, às vezes, sobreviver 15, 20 dias sem faturar, outras maiores podem sobreviver um mês e meio. Os gigantes da indústria vão sobreviver, como sempre sobreviveram em outras crises, mas ao pensar no pequeno e médio empresário, realmente, tudo que for possível para diminuir o custo dessa empresa com a sua produção, com a sua importação, a sua revenda, o governo está aparentemente, né, eu vejo que as medidas são boas, tomando decisões corretas, por exemplo, para adiar o pagamento de tributos, né? Embora até agora só tenham tratado do adiamento de tributos incidentes no mercado interno, vamos dizer assim, veja que a legislação, já temos decretos, inclusive a gente tem até o número de alguns aqui, decretos que alteram as alíquotas do IPI
e mercado interno para 0% durante um período. Nós temos resolução do ministro da Economia, uma portaria postergando o recolhimento do PIS e da COFINS do mercado interno, tá? Tudo isso visando vamos dizer assim, dar um refresco para a empresa, né? Para que ela não fique no sufoco, já que ela não fatura e teria que cumprir suas obrigações tributárias. Então, esse adiamento, né, essa suspensão do recolhimento do tributo agora para uma data posterior, geralmente estão falando em 90 dias ou algumas outras, temos que ver realmente a legislação específica, né? Mas que nós já temos a resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional, que postergou realmente o recebimento dos tributos vencidos em março, abril e maio, já foram postergados para outubro, novembro e dezembro. Então, o adiamento foi de 7 meses. Né? Essa é uma resolução do Comitê Gestor do Simples, que já disse que toda empresa enquadrada no Simples vai ter esse adiamento no recolhimento dos tributos gerados em março, abril e maio para outubro, novembro e dezembro. Há uma resolução há uma portaria do ministro da Economia também postergando o PIS e a COFINS, né, para o adiamento, a chamada portaria ME número 139, né, que adiou os recolhimentos do PIS e da COFINS. E assim, todas essas medidas, porém, o que eu vejo é que, às vezes, o governo se esquece de alguma coisa. E, por exemplo, nenhuma norma fala nos tributos incidentes sobre o comércio exterior. Então, eu queria que você abordasse, sob o ponto de vista do direito, a diferença entre suspensão no mercado interno e a suspensão no tributo no comércio exterior. Como é que você vê essa situação? Então, até só respondendo algumas perguntas, sim, a live vai ficar salva, tá? Todas, diariamente estão tendo lives, aqui cada dia é um tema diferente, um dia é portuário, no outro é marítimo, hoje é aduaneiro, e todas as lives estão ficando salvas, sim, e também estão sendo compartilhadas pelo canal da Maritime Law Academy no YouTube, tá, pessoal? Então, a live vai ficar salva sim. Com relação, foi colocado pela Jaqueline, com relação a impostos federais para importação, só a Anvisa. Antes da gente entrar nessa questão da suspensão dos impostos propriamente dita, Lenísio, eu gostaria de abordar também essa questão que as licenças de importação, elas também, quando se tratam de licenças da Anvisa, elas estão sendo liberadas de forma mais rápida, né? Mais efetiva. Sim, bem mais rápido, porque quem trabalha no comércio exterior sabe que, às vezes, as licenças de importação levavam até 60 dias para análise e deferimento. E agora, com essa pandemia, realmente a Anvisa está liberando as licenças muito rapidamente, pelo menos as informações que eu disponho, visto que eu não trabalho direto com despacho, mas todas as pessoas que eu consultei têm dito que as licenças da Anvisa, o licenciamento da Anvisa tem sido muito ágil, né? Parece que está sendo feito em águas, né? Sim, algumas coisas estão sendo feitas prévio à chegada da carga, né? Então, se alguém tiver uma informação precisa, pode até pôr aí na live, porque realmente a coisa tem andado mais rápido ultimamente, né? A gente sabe que não é falar mal, é apenas uma constatação, que às vezes os licenciamentos no Brasil eram e são ainda, dependendo dos órgãos, demorados, né? E às vezes levavam lá 58, 59 dias para daí se fazer uma exigência e a coisa ia mais adiante. E agora, realmente, a coisa está sendo bem rápida. Em 1 ou 2 dias estão sendo liberadas já as licenças, visando realmente a agilização. Né? A própria Jaqueline está comentando aqui que está levando cerca de 2 dias no máximo. Ela é despachante aduaneira. Então, Jaqueline, muito obrigada pelas informações. E também, agora voltando pela questão da suspensão dos impostos, né? Eu, como advogada, eu entendo que não existe mesmo, né? Compactuo da mesma opinião que o Lenísio, que não há normativa específica para os impostos de importação, né? A suspensão ela foi dada para os impostos federais no mercado interno. Contudo,
não é possível analogia do direito tributário com relação ao fisco. Mas quando ela é em bonam partem do consumidor, não, desculpa, do contribuinte, ela cabe sim. Então, nesse caso, eu entendo que com base no princípio da analogia e com base no princípio da isonomia, é cabível, sim, com certeza, a suspensão desses impostos. Até porque não geraria nenhum tipo de dano ao erário público, correto? Sim. Até porque, como está sendo colocado até aqui na live, o que acontece? Não há uma isenção do pagamento desses impostos. O que está acontecendo é a suspensão do pagamento desses impostos. Temporária, né? Suspensão temporária. De 3 a 6 meses, e até alguém conseguiu por 7 meses, não sei, por meio de mandados de segurança, né? Para quê? Para que, diante do cenário que nós estamos vendo econômico, para que essas empresas não vão à falência, não ocorram demissão em massa, né, com relação aos seus funcionários, sim, o governo optou por conceder um benefício fiscal para essas empresas, para que elas consigam sobreviver a essa crise de modo a gerar menos prejuízo possível, né? E depois, assim que, se Deus quiser, passar por toda essa situação, a empresa tenha mais facilidade para voltar, né? Para se reerguer. Então, nós temos no meu escritório alguns casos que entramos com mandado de segurança, mas eu não tenho ainda nenhuma decisão liminar, né? Nesse sentido, positiva ou negativa, porque ainda está sob análise, mas de qualquer forma, eu verifiquei, quando fui fazer as ações de mandado de segurança, que há uma grande divergência jurisprudencial. Tem empresas ao longo do Brasil inteiro solicitando esses benefícios, mas alguns juízes estão dando, alguns juízes não, né? Depende do entendimento do juiz. Tem juiz que entende que o direito é inaplicável por conta de que ali no artigo 153, se eu não me engano, do CTN, do Código Tributário Nacional, determina que seja, quando se fala de isenção, de de moratória, né, que eles chamam. Moratória. Exatamente, tem que ser interpretação literal. Exato. Então, nesse sentido, tem juízes que entendem que isso é inaplicável e tem juízes que se colocam no lugar dos empresários, entendem, verificam a relevância econômica e trabalhista, enfim, até inclusive tributária, porque é o que a gente colocou. Sim. Não está sendo requisitada a isenção desses tributos, está sendo requisitada a suspensão desses tributos apenas por conta da situação que o país se encontra, e isso não é um mérito exclusivo do direito tributário, né, ou do direito aduaneiro em si. Está sendo concedido suspensão do pagamento de aluguéis, de financiamentos de veículos, sim, parcelamentos de veículos, isenção. Daí, nesse caso, eu não sei se suspensão é isenção, Lenísio, com relação ao IOF, eu acredito que seja uma isenção provisória, não é isso? Sim, com relação ao IOF, temos o decreto, tem até o número do decreto aqui. O decreto 10.305, ele isentou de IOF todas as operações feitas entre o dia 3 de abril e o dia 3 de julho de 2020. Então, qualquer operação financeira feita nesse período, as alíquotas do IOF foram reduzidas a zero. Uhum. O IOF, para quem trabalha na área, sabe que há duas alíquotas aplicáveis. Um IOF, que é uma alíquota comum, e um IOF que chama-se IOF adicional. As duas alíquotas foram zeradas. Esse decreto 10.305, ele alterou o decreto 6.306, que é o decreto que rege todo o IOF desde que ele foi estabelecido e normatizado lá em 2006 ou 2007. O número do decreto é 6.306. E esse decreto 10.305, agora do dia 1º de abril,
ele trouxe a zero, ou seja, ele reduziu temporariamente a zero toda a incidência de IOF sobre as operações financeiras. Crédito, financiamento, abertura de crédito de qualquer natureza dentro do mercado interno brasileiro, tá? Uhum. Uma questão, talvez uma questão polêmica que alguém fosse perguntar ou pensou em perguntar, e eu vou me adiantar. E sobre a operação de câmbio? O IOF foi reduzido ou não? Pelo texto do decreto, não foi reduzido. Ou seja, uma operação de contrato de câmbio ainda incidiria IOF hoje. É o que eu falo, mas como aqui no Brasil acaba acontecendo sai uma norma, ela sai incompleta, de repente alguém alerta e depois eles alteram, então, só para falar, por exemplo, o Comitê Gestor do Simples, ele tinha emitido uma resolução de número 152. Uhum. Essa resolução 152 postergava o pagamento, etc. e tal, mas daí já saiu a resolução 154, que revogou a 152, exatamente por quê? Porque não haviam previsto alguma coisa, e daí, então, aqui a resolução hoje do Comitê Gestor do Simples, que vigora, é a resolução 154 do dia 3 de abril de 2020, né? Então, de novo, para não ficar confuso aí, o IOF, todas as operações de financiamento, empréstimo, crédito que a empresa for buscar, crédito que ela trouxer do exterior, etc., está tudo. Agora, aí veja o detalhe. Na operação de contrato de câmbio, textualmente, os decretos não isentaram essa operação de IOF. Tá? Ah, maravilha. Isso é uma dúvida que com certeza muita gente teria, porque na hora de, como quem trabalha especialmente com importação, né, na hora de pagar os tributos necessários, né, destinados à importação, como foi citado aqui na live a questão da suspensão, isenção temporária do IOF, provavelmente poderia ficar em dúvida e pensar, poxa, então será que eu tenho esse benefício ou não tenho esse benefício? Então, ou seja, com relação à importação, né, eu falo, o comércio exterior é sempre o patinho feio da economia, sempre, né? Ele, infelizmente, ele nunca é tão bem olhado e amparado pelos nossos governantes, sendo que deveria ser o contrário, né? Deveria, sim. Nós ainda somos um país... Professora Eliane com certeza colocaria essa situação, que nós somos um país que o nosso comércio ele é preponderantemente sobre águas, né? Então, o certo seria a análise da economia com relação a beneficiar o comércio exterior, mas infelizmente não é sempre dessa forma que é procedido, né? Então, para quem ficou em dúvida na hora de fazer o câmbio e tudo mais, até cotações, então verifiquem com atenção, porque, na verdade, o IOF para importação, ele não está sendo... Por contrato de câmbio, não está sendo aplicado a isenção... o benefício da isenção, exatamente. A isenção, não, a gente usa esse termo errôneo. A suspensão, né, com a redução da alíquota a zero, né? Então, na realidade, se torna... Como diz, é uma isenção porque você vai aplicar 0%, então, né? Mas como diz, é um período transitório. Entre 13 de abril e 13 de julho, as alíquotas foram reduzidas a zero. No dia 4 de julho, voltam a vigorar as alíquotas normais, né? Uhum. O que a gente observa, Larissa, é que vai se adequando aí, como por exemplo, você e todos que trabalham no comércio exterior sabem que nós temos um monte de cobrança de direitos antidumping sobre uma série de materiais, né, vindos principalmente, né, como não poderia deixar de ser, não é só o vírus que vem da China, né? As agulhas, as seringas, o material cirúrgico e tal. Então, por exemplo... Tudo vem da China, né? Só nós que não, porque tudo, absolutamente tudo, né? Até o pessoal que costuma ir nessas feiras que existem de comércio exterior, né? Muito similares até à Intermodal, que acontecem no mercado chinês. Inclusive, tenho clientes que fazem muita importação de lá de produtos de material de construção e tudo mais, e eles falam que na China se produz absolutamente tudo e com a qualidade que você quiser. Pode ser, se você quer pagar X e ter uma qualidade inferior, eles produzem. Se você quiser pagar 10X e ter uma qualidade sensacional, eles produzem também. Então, praticamente hoje em dia tudo vem da China.
Sim, exatamente. Então, e com isso, o que a gente vê? A gente está com o direito antidumping em vigor faz muito tempo sobre uma série de mercadorias, de coisas, mas principalmente agora que a gente tem, com toda essa situação pandêmica aí que nós temos, claro que um dos itens mais consumíveis, mais utilizados em ambiente hospitalar são seringas, né? Seringas e agulhas, principalmente descartáveis. Então, por exemplo, a resolução CAMEX número 23, do dia 25 de março, suspendeu temporariamente os direitos antidumping sobre toda a importação de seringas de plástico descartáveis, né, com ou sem agulha, nos volumes de 1, 3, 5, 10 e 20 mililitros. Ou seja, todas essas seringas mais comuns que se utiliza para aplicação de medicação intra-hospitalar ou mesmo em farmácia, todas elas estão com o antidumping suspenso, porque esse antidumping vigora já há muito tempo, tá? Já vi muita, inclusive eu estou aposentado há mais de 5 anos da Receita, mas enquanto estava na ativa, vi muita gente sendo autuado porque não recolhia o antidumping, né, na classificação correta, certo? Sempre, às vezes, fazia-se um subterfúgio, dava uma classificada um pouquinho dali do lado, na NCM vizinha, e depois, na hora de fazer, da Receita fazer uma fiscalização, acabavam sendo autuados. Então, hoje, digamos, legalmente, a partir do dia 25 de março, está vigorando essa norma antidumping, ou seja, suspendeu-se a aplicação do direito antidumping sobre todas essas seringas nesses volumes que eu falei. Né? Uhum. Vigora até o dia 30 de setembro. Então, do dia 25 de março, que foi publicada, até o dia 30 de setembro, nós teremos a suspensão de cobrança de direito antidumping. Volta a vigorar em 1º de outubro, ou se uma norma posterior prorrogar essa não incidência de dumping nessas seringas descartáveis. Né? E até Desculpa, pode continuar, Lenísio. Não, por favor. Na verdade, eu entendo o seguinte, que provavelmente o que vai ser analisado numa eventual prorrogação desses benefícios vai ser conforme for a propagação do vírus no Brasil, né? Se de repente chegar em estados alarmantes como a Itália, por exemplo, a reclusão social vai continuar existindo, né? Então, e provavelmente vão precisar continuar com as importações em alto volume, tanto para fins de contenção do vírus, né? Seja por meio de material hospitalar e também com relação ao próprio material para a realização dos testes, né, para aferir se é ou não coronavírus, né? Então, sim, eu entendo que é isso que vai fazer a diferença para verificar se isso vai ser prorrogado ou não, porque no momento parece que, né, não sei se até por um entendimento do nosso presidente, parece que, pelo menos é o que eu vejo aqui no sul do país, as empresas se organizando para retornar a trabalhar. Mas também não é o que eu vejo no estado de São Paulo, por exemplo. Né? No estado de São Paulo, eu vejo que a reclusão social ainda continua. É verdade. Realmente haverá de retornar à atividade econômica, porque país nenhum vai suportar, principalmente país que não tem a moeda, nem euro, nem dólar e nem libra, não vai suportar 2, 3 meses de comércio fechado, de shopping center fechado, de 70% da população sem trabalhar. Isso não tem. Ou seja, nós poderemos trocar uma calamidade de doença por uma calamidade econômica que resultará em doença, em mais favelamento da população, etc. Então, a saída, eu creio que ela é questão de pouco tempo a gente deverá ter. Claro, eu não sou médico, não vou ficar falando sobre isso, mas uma saída progressiva, uma saída em etapas, com cautela, com uso de máscaras, com distanciamento social. Então, realmente é uma coisa que eu acho que o governo vai ter que fazer isso daí, porque, vamos lembrar, né, que todos os nossos tributos têm que gerar a economia para existir o fato gerador, ou seja o movimento da mercadoria, a entrada da mercadoria no comércio exterior, a circulação da mercadoria no ICMS, que é o principal tributo que move todos os estados. Gente, 17 ou 18% de nada é nada.
E com nada não se consegue pagar a ninguém. Então, nós vamos ter que realmente a coisa sair progressivamente disso aí. Tem aqui alguém dizendo que... está colocando aqui que em Santos o isolamento é total. Isolamento é total. Até a praia foi fechada com grades. Sim. E até uma coisa que todo mundo confunde, né? Existe uma diferença entre isolamento social e distanciamento social, né? Sim. Então, o distanciamento, é o que eu falo, o distanciamento, vamos dar um exemplo. Por que uma oficina mecânica tem que ficar fechada? Tá? Você vai na oficina mecânica, você pode expor o problema do seu veículo a uma certa distância do mecânico. Você não precisa... A hora que ele for verificar o teu carro, o teu motor, você não precisa estar em cima dele, você pode ficar afastado. Você pode ir de máscara, o mecânico pode usar máscara, entendeu? Então, tudo isso aí é um distanciamento social e a atividade econômica prevalece. Agora, eu fico pasmo com certas autoridades que acham que a solução é fechar tudo, ficar todo mundo em casa. Gente, trocaremos um número X de mortes imediatas pela doença por um número Y muito maior de mortes a longo prazo, porque aumentará a criminalidade, favelamento e tudo isso, entendeu? Então, eu tenho uma visão pessimista se isso aí, mas não é o objetivo daqui. Sim, entendeu? Com certeza. Gente, porque, apenas... para quem não sabe, o Lenise, além de muitos anos fiscal da Receita Federal do Brasil, ele também tem formação em biomedicina, tá? Por isso que ele está fazendo esses pincelamentos também sobre o posicionamento sobre o coronavírus. Sim. Aqui também, eu vi que teve gente que colocou da seguinte forma aqui, ó, precisamos voltar aos poucos, ficar preso em casa assim não faz bem. Meu mundo no direito. Então, eu também atuo em outras áreas, né, além do direito aduaneiro em si, o direito penal aduaneiro. E participo de vários grupos de criminalistas também, e uma coisa que foi verificada, que foi um aumento abrupto de casos de violência doméstica, né? Por conta do isolamento Sim. social. Aumentou muito os casos de violência doméstica e também o número de suicídios. Mas daí Sim. o número de suicídios eu já não tenho exatidão e nem nenhum índice para dar para vocês, né? Teria que ter a participação de um psicólogo e de um psiquiatra aqui na live para poder esclarecer. Mas veja que interessante, né? Voltando sobre essa questão do direito da incidência, né, do direito aduaneiro nessa parte do coronavírus, veja que você colocou ali a questão da mecânica, né, que existe esse distanciamento. E para nós, né, que precisamos fazer importação e exportação, para o comércio exterior em si, como é que funcionaria essa questão? Porque a gente precisa de suprimentos, né? O porto, Sim. como colocado até na live, se eu não me engano, da doutora Ingrid Zanella, foi colocado que o porto ele foi considerado como um trabalho essencial. Essencial. Né? Concordo. Porque ele quem alimenta, né? Ele quem alimenta todas as necessidades do país, seja vestuário, Sim. alimentação, commodities, insumos de uma forma geral. Então, tudo isso que você está falando, e realmente, o porto é uma atividade essencial. Então, para quem trabalha no porto, para os serventuários do próprio porto, os servidores do porto, quem trabalha, os funcionários, ou quem trabalha nos órgãos de controle e fiscalização do porto, a maior proteção possível. Seja luva, álcool, máscara. E aí, por exemplo, hoje, a Receita Federal, ela está fazendo em Viracopos, em Santos, ela está fazendo vistoria aduaneira, quando você tem um canal vermelho, à distância, por videoconferência. Ou seja, é possível fazer uma conferência aduaneira, abrir um container, verificar lacre, verificar tudo com câmeras hoje, câmeras móveis, câmeras fixas, um local adequado onde se abre esse container, se dissolve esse container, se conte a mercadoria, as caixas, etc., naquilo que, vamos dizer, que hoje seria um canal vermelho, vamos falar assim, correto? Então, isso é possível fazer. Eu sei que Santos faz, Viracopos está fazendo, já tem portarias específicas Itajaí também acho que faz, Paranaguá também. Então, isso que você veja, isso aí, você está fazendo tudo isso
à distância, então tá tudo seguro, ou seja, se você tem um funcionário só abrindo aquele container, movimentando a câmera, mostrando aquilo tudo, e o fiscal está remotamente logado por uma senha de acesso específica, eu sei que o fiscal pode fazer trabalho remoto, existe hoje milhares de notebooks habilitados para que o fiscal trabalhe em casa, entendeu? Em rede própria do SERPRO, como todo mundo conhece, tudo isso visa a segurança. Não pode parar o porto, não pode parar a descarga, não pode parar, entendeu? É isso que eu falo. Agora, vamos lá, só para dar um exemplinho brasileiro. Você não pode pôr 120 pessoas num ônibus que tem 60 lugares. Ou seja, o ônibus tem uma lotação de 60, você não pode enfiar 120, como é comum em nossas cidades todas, fazer isso todos os dias, todos os santos dias. Então, o ônibus tem que ser cuidado de uma maneira, o transporte coletivo tem que ser visto de uma maneira. Agora, por que você não pode... Se hoje nós estamos com os mercados abertos, procurando o quê? Distanciamento social, não fazer uma fila de carrinho, como diz... A fila do caixa, uma distância segura, podemos adotar a máscara em todo mundo, ou seja, todo mundo que for circular num lugar público, no mercado, numa loja e tal, entra de máscara, o vendedor atende de máscara, tudo isso, gente, isso é uma questão de lógica, é uma questão de disciplina, é só disciplinamento, entendeu? Agora, na minha opinião, fechar tudo e deixar tudo fechado 2, 3 meses, primeiro que é insuportável para a economia, e depois teremos o quê? Muito mais tragédias posteriores, como você falou. Suicídio, depressão, que um é consequência, o suicídio é consequência da depressão, correto? Então, é uma situação absurda, como está dizendo, acho que a doutora Eliane aqui, né? Nunca imaginei, quem que imaginou um absurdo desse, entendeu? Agora, o que a gente observa aqui? Aqui nada é tão ruim que não possa piorar, né? Então, infelizmente, nós temos essa situação. Agora, não pode as autoridades ficar prolongando indefinidamente esse fechamento de tudo, o comércio, não tem sentido isso, entendeu? Até porque, a longo prazo, todos entraremos em contato com o vírus. Todos. Nós sabemos disso. Isso é uma questão de tempo, né? E até porque a gente vê desde casos de morte, né? De falecimento, como também situações em que há recuperação por parte dos doentes, né? Veja. Assim, diga. Não, pode concluir. Na verdade, assim, eu verifico também que essa questão por meio que o governo está tentando auxiliar, né, seja por meio de parcelamento, seja por meio de isenção temporária ou até postergação do pagamento dos impostos, é tudo para tentar diminuir o máximo os efeitos que vai dar na economia. Mas muita coisa não vai conseguir melhorar só partindo desse pressuposto, porque as pessoas precisam trabalhar e os empresários também precisam arrecadar, porque o objetivo da empresa é lucro. Então, vai ser complicado, vai ser uma tarefa árdua para o governo, né? Outra coisa que eu estou vendo aqui, que a pessoal está comentando muito sobre a questão da conferência física ou remota. Na verdade, até foi colocado por uma dos nossos telespectadores, se isso é uma tendência da Receita Federal a subsistir, né? Não só com relação ao coronavírus. Na verdade, isso já está acontecendo. Por conta da regionalização da Receita Federal. O Lenise vai explicar melhor isso para vocês. Como diz, a conferência remota, ela já estava sendo implantada antes de qualquer sinal de epidemia, pandemia, que realmente vamos dizer, é uma meta da Receita, fazer essa conferência à distância, não necessariamente com o fiscal em casa, mas às vezes com o fiscal em outra repartição, por exemplo, um fiscal de Itajaí conferindo uma carga de Paranaguá, ou de Paranaguá conferindo uma carga lá em Cascavel, né? Isso aí, realmente, o trabalho remoto é uma coisa que a Receita já estava implementando, mas isso aqui veio a agravar agora para se objetivar mais, digamos, implementar de uma maneira definitiva, né? Então, eu tenho visto aqui que a reinvenção é o lado bom dessa situação. Então, acho que a doutora Eliane está colocando aí, né? Mas é o que eu falo. Realmente, de novo, o objetivo da live não era falar só sobre a doença, né? Mas não tem como não abordar isso. Apenas para pensamento os que estão aí ao vivo com a gente. A grande tragédia do vírus começou na temporada de frio na China,
Na Itália, pegou a região norte, que é a região mais fria, avançou pela Espanha no frio, está lá nos Estados Unidos numa época de frio. Então, é só, por exemplo, a Itália serve de bom exemplo. O norte está muito contaminado e o sul, que é bem mais quente, está bem menos contaminado. É só olhar isso no mapa que você vê estatisticamente como isso é uma coisa óbvia, entendeu? Então, é algo que tem que se pensar, porque embora tenha alguém colocou aqui, desculpe, eu não reparei o nome, já passou, que o isolamento total é o que se mostra efetivo. Gente, não adianta isolar total. Vamos lembrar, nós tivemos já epidemia de meningite, epidemia de SARS, epidemia de H1N1. Lembre-se da gripe espanhola. A gripe espanhola de 1918 a 1920 foi a nossa conhecidíssima H1N1, que todo inverno ela nos visita. E naquela época ela matou 70 milhões de pessoas. Então, gente, não é uma coisa nova o H1N1. A humanidade sobreviveu àquela pandemia, morreram 70 milhões. Claro que não vai morrer isso hoje, claro que não. Se vocês somarem todos que morreram no mundo, creio que não chega nem a 100 mil. Claro, não estou dizendo que não há importância, não é isso. Porque o nível de propagação dessa doença é gigantesco. E é por conta disso que todos os estados estão tomando as suas medidas para isolamento social, impactando na economia e, por consequência, no comércio exterior, né? Só que o comércio exterior, eu entendo que ainda assim é o menos, embora não estejam sendo concedidos benefícios fiscais para o comércio exterior em si, mas é o menos agravado em razão da questão do porto mesmo, ser um serviço essencial e não tem como parar, porque senão como é que vai subir o supermercado, como é que as pessoas vão sobreviver até em isolamento social se não houver o abastecimento do Estado, porque diferente dos Estados Unidos, China, né, que tem uma alta industrialização, no Brasil, até por conta de questões coloniais, que nós sempre fomos colonizados para exploração e não para povoamento, né? Já aula de história aqui na live, né? Sim, é verdade, é verdade. Lá nos primórdios da civilização. Sim, é verdade. Isso, né? Mas é verdade, gente, é uma coisa que, infelizmente, isso tem que ser analisado, porque como a nossa cultura sempre foi de exploração, não foi investido, e até por falta de incentivo até dos nossos políticos, que houvesse mais benefícios para a industrialização do país. Então, nós vivemos com a preponderância da importação. Logo, não tem como parar um porto, senão vira o caos total. Então, duas sugestões aqui. Isolamento vertical, que é uma coisa que eu acho que é absolutamente correto. Né? E como disse a Jaqueline ali, horários diferenciados. Então, deixa as coisas trabalharem em horários alternados. Como eu falei, não precisa socar 120 pessoas num ônibus que cabe 60, porque todo mundo tem que chegar na mesma hora, no mesmo local, entendeu? Então, isso aí, agora, é o tipo da coisa. Veja, a gente, é o seguinte, nós temos União, Estado e município, mas ninguém vive na União e ninguém vive no Estado. Você vive no município. Então, realmente, a sobrecarga, no meu entender, deveria ser sobre os prefeitos. Os prefeitos que deveriam normatizar isso. Ah, tá, mas nós temos 5 mil ou quase 6 mil municípios no país. Tudo bem. Só que mais de 85% dos municípios não tem nenhum caso de Covid. Então, não tem que normatizar nada. Entendeu? Isso daí, agora, onde que está? É no município de São Paulo, é no município do Rio, é no município de Curitiba, entendeu? Então aí, os prefeitos locais é que deveriam normatizar isso. Não tem sentido você pegar, por exemplo, um município eminentemente agrícola, que tenha uma população de 2, 3 mil pessoas, não tenha nenhum caso de Covid, fechar o comércio, fechar a pequena indústria que lá existe. Isso é de uma estupidez de mula, não dá para classificar. Entendeu? Sim, então, a gente... Veja que, mas infelizmente não existe nem uma isonomia, né, nem com relação à questão tributária em si, porque veja que algumas normativas estão suspendendo ou postergando os impostos federais, mas municipais está sendo aplicado de uma forma, estaduais de outra, né? De outra, sim. E não.
Aí, então é isso que eu falo, né? Mas, de novo, né? A pessoa, ela não vive nem na União e nem no Estado, ela vive no município. E é por isso que eu entendo que os prefeitos têm fator preponderante nisso. Só para lembrar, né, sim, mais uma coisa... Só por fim, Lenise, eu só queria apontar mais um outro tema bem importante, tá? Sim. Por exemplo, uma coisa assim que eu achei que poderia ter sido uma inovação por conta do Covid-19, na parte aduaneira, né? Eu achava que por conta da pandemia fossem ser abertos, fosse haver uma alteração na quantidade de procedimentos especiais de controle aduaneiro, né? Pelo menos não é o que se tem falado por meio do site da Receita Federal, por meio de jornais, exatamente. Eu não vi nenhuma alteração. Eu também não tive notícia nem comentários de alguns conhecidos, amigos que trabalham na área do comércio exterior, né, que tem havido aumento de procedimentos especial de controle aduaneiro pelo famoso canal cinza, né? Então, realmente, talvez tenham deixado na linha basal disso daí para não sobrecarregar mais ainda a alfândega, parar mais mercadorias, né, e atrasar mais a vida do empresário. Tem uma observação... aquela questão corriqueira, né, normalmente... Quando há divergência nas informações, tanto na DUI quanto na DI, vejo quando há presença de droga, mas isso, tudo, ao meu ver, são fiscalizações corriqueiras, né? Não houve nenhuma alteração, nenhum parâmetro para dizer, não, em razão do Covid, houve alteração na fiscalização da Receita Federal. Não, houve só, digamos, a variação na metodologia, né? Como, por exemplo, a verificação à distância, né, através de videoconferência, né, entendeu? Prioridade nas DIs agora, uma coisa importante de ressaltar é o seguinte, houve alteração na Instrução Normativa 680 e para se dar prioridade na presença da carga destinada a todas as mercadorias para, seja combater a doença, para uso do pessoal, etc., prioridade na presença da carga, prioridade no registro da DI, prioridade no desembaraço da DI. Inclusive, a norma especifica que o importador pode pleitear a entrega da carga antes da conferência final aduaneira, ou seja, antes da carga estar desembaraçada, ele pode pegar a carga e levar. Tudo na questão de agilizar o despacho. Isso está nos artigos 47B, 47C e 47D. Da Instrução Normativa 680, como eu digo, de 2006, mas alterada por várias e várias outras instruções normativas posteriores. Só aproveitando, mais uma relação com o Covid, por exemplo, nós tivemos uma redução temporária do imposto de importação para zero dos kits de teste do Covid, dos ventiladores respiratórios, da azitromicina e das famosas hoje cloroquina e hidroxicloroquina. Tá? Então, são medicações que estão com a alíquota reduzida a zero, tá? Imposto de importação temporariamente reduzido a zero, exatamente para onerar menos a importação desses produtos destinados ao diagnóstico e ao tratamento da doença, no caso dos kits, do álcool, e os ventiladores, respiradores mecânicos também com a alíquota reduzida a zero, exatamente para poderem serem usados nos pacientes que, porventura, necessitem ir para a UTI. Outra coisa também foi a questão do despacho antecipado, né? Que isso está sendo relevante para agilizar o desembaraço aduaneiro e poder fazer com que essa mercadoria chegue o quanto antes ao real adquirente, né? Sim, ao real adquirente e que ele possa, né, já pôr em circulação no mercado, destinando ela a quem precisar, ou seja, né, seja o hospital, seja o paciente, seja as pessoas que trabalham hoje diretamente com o combate da pandemia. Né? Eu estou vendo aqui que o pessoal está colocando que essa live tem riqueza de informação, excelente conteúdo abordado com informações atualizadas. Imagina, até Quem mandou essa mensagem foi a Maria Cristina Contígio, ela é uma advogada sensacional de direito ambiental e marítimo,
E ela costuma fazer lives maravilhosas. Inclusive, algumas semanas atrás, ela fez uma live muito boa, mais no sentido ambiental. E com relação a isso, eu espero que vocês estejam gostando mesmo, gente. Porque, assim, do direito aduaneiro, as inovações legislativas que tiveram são essas, né? Tudo no sentido de viabilizar a rápida importação de produtos destinados ao combate do Covid mesmo. Né? Essa questão da suspensão dos impostos, ela ocorreu no mercado interno mesmo, né? A gente está tentando, de forma judicial, aplicar, né, estender por meio de analogia também para importação, porque conforme eu coloquei para vocês, infelizmente o comércio exterior é o patinho feio da economia, nem sempre é levado em consideração as necessidades do comércio exterior e também muitas vezes colocado na menos-valia a importância que o comércio exterior tem para a economia brasileira, né? E infelizmente com relação ao direito aduaneiro foi isso. O direito aduaneiro ele é um tema muito amplo, que a gente poderia ficar 10 horas de live, mais que a live do Gustavo Lima aqui, tratando com vocês. Mas a gente tentou trazer também os impactos, né? Aonde que isso reverte, né, para a economia e também para os consumidores finais, né, dessas importações e também de exportações. E agora a gente abre também para perguntas, né? Caso vocês tenham alguma pergunta, porque a gente tentou trazer o maior número de normativas e assuntos abordados que estão muito em voga, né? Que o especial deles é justamente esse dos mandados de segurança para a postergação do pagamento dos impostos na importação. Larissa, só um comentário aqui. Claro. Aqui tem, acho que é Manuel, uma economia patinante como a do Brasil vai quebrar 90% das empresas, que é composto por pequenas e microempresas que não têm fluxo de caixa para 3 meses sem receita. O Manuel é um otimista. 3 meses, a maioria não tem fluxo de caixa para 1 mês. Entendeu? Então, o coitado que ficar aí sem faturar, ele vai quebrar mesmo. A gente sabe que as pequenas e microempresas têm, às vezes, emprega 5, 8, 10 pessoas, vai todo mundo perder o emprego. Realmente é uma hecatombe aí. E só para digamos, para fazer um encerramento da minha parte, realmente, o mandado de segurança, eu entendo, embora não seja advogado, mas trabalhei tanto tempo com isso lá dentro, e trabalho com você, é totalmente cabível, porque a tal da portaria 12 de 2012, do Ministério da Fazenda antigo, né, que virou Ministério da Economia, ela continua em vigor. E realmente o juiz que tiver um mínimo de cabeça, ele vai deferir uma liminar para suspender esses tributos, conforme se faz no mercado interno, tem que se fazer uma analogia e uma isonomia do tratamento para o importador. Claro, até porque isso atenderia de forma completamente aplicável ao princípio da função social da empresa, porque uma empresa gera empregos, gera lucro, gera comércio, entendeu? Isso impacta para várias famílias. Então, assim, eu acho que o tema a ser analisado ali não é só a questão de defender o erário público, mas levar Sim. em consideração quem são os contribuintes que pagam os impostos. E com Sim. isso, por consequência, verificar que isso atende à função social da empresa. Porque se o mercado interno está concedendo benefícios, por óbvio que isso deveria também se estender, voltando ali com base ao princípio da analogia e da isonomia, também a importação e exportação. Perfeito, perfeito. Essa também é a minha opinião. Entendeu? Realmente. Voltou, é que caiu porque, na verdade, é 1 hora só de live, né? A gente tá estendendo um pouquinho mais. Então tá. Então vamos encerrar? Não, vocês que sabem. Eu não sei se o pessoal tem dúvidas, alguém quer perguntar alguma coisa. Não entendi. Gente, alguém ficou alguma dúvida? Vocês querem que a gente aponte mais alguma outra situação do direito aduaneiro? Aproveitem, ó, que eu falei desde o início.
o convidado é genial. Não é sempre que vocês vão ter a honra de conversar com alguém tão genial e que saiba de questões multidisciplinares aqui para trazer uma bagagem de informações considerável para vocês. Então, se vocês quiserem fazer perguntas, tiverem mais alguma dúvida, alguma informação que vocês queiram com relação, né, a ex-tarifário, enfim, qualquer benefício fiscal ou até da importação e exportação, né, da parte aduaneira em si, esse é o momento. Aqui, ó, sobre antidumping, peguei na metade. A Nájila, que é a coordenadora também da Maritime Law, em São Luís do Maranhão. Beijo, Nájila. Ela quer saber mais sobre a questão do antidumping, Lenísio. Bom, o antidumping que especificamente foi revogado, suspenso a aplicação do direito antidumping até o dia 30 de setembro, é especificamente sobre seringas e agulhas, né, importadas da China, de material plástico, com capacidade de 1, 3, 5, 10 e 20 ml, né, 20 mililitros. Então, sobre especificamente esses itens, o antidumping foi suspenso, então até o dia 30 de setembro. Ou seja, a pessoa que importar, independentemente do preço que essa mercadoria vier, não haverá a aplicação do direito antidumping. Isso está na resolução CAMEX, número 23, do dia 25 de março de 2020. Outra pergunta que teve aqui foi com relação aos kits que estão vindo para empresas privadas que estão sendo confiscadas pelo governo. Olha, não é da nossa regra confiscar mercadoria de ninguém. Eu não conheço. Inclusive, eu acho que isso é um exercício arbitrário das próprias razões. E não sei se aqui todos são advogados, mas o que impera sobre os atos do governo, né, o direito administrativo em si, e o direito administrativo ele é pautado com base no princípio, embora ele tenha a supremacia da administração pública em detrimento dos administrados, é necessário que todos os atos sejam realizados, né? O ato administrativo ele tem que estar pautado no princípio da estrita legalidade, né? É muito curto, é muito tênue a possibilidade que é dada de poder discricionário ao direito administrativo, né? Aos atos da administração pública. Então, por consequência, não é bem assim, né? Eu entendo Larissa, só para não perder aqui, a Jaqueline está dizendo assim, teve alguns casos que até veiculou na mídia. É verdade. Houve em algum lugar, mas me parece, um prefeito que... Não, mas se eu não me engano, foi no interior de São Paulo, em Sorocaba. Isso, no interior de São Paulo, isso mesmo. Eu só lembro de ter visto esse caso, entendeu? Aqui, ó, o confisco de bens sem lei federal é terminante. É um absurdo, claro, é isso mesmo, não tem, Ó, a Silvia Santiago está falando aqui, ó, vocês consideram este um bom momento para novos advogados se aprofundarem ou não na área de direito aduaneiro? Para quem já trabalha em portos, vislumbram algumas mudanças nesse mercado após a crise do Covid? Bom, pessoal, eu não sei se vocês sabem, eu sou coordenadora da Maritime Law Academy, no polo de Curitiba, Paraná, mas nós temos cursos, né, pelo Brasil inteiro, e inclusive a gente aborda dentro da nossa pós em Direito Marítimo e Portuário uma cadeira de aduaneiro. Então, eu acredito que sempre é bom estudar, né? Independente se você vai seguir na área ou não, mas eu acho fundamental, né? Claro, conhecimento, gente. Não aconteceu comigo, soube no mercado, vamos ver. A Nájila agradeceu, Lenísio, os seus esclarecimentos. Obrigado. Governo de São Paulo, o confisco de bens, se ele é federal, é absurdo, concordo também. Pode ser casos que estavam 100% legais, Santa Catarina. Silvia, foi a professora Eliane, demanda especializada. Pontuei também, professora Eliane, essa questão das pós-graduações, né, da Maritime Law. Para quem não sabe, eu também sou ex-aluna da Maritime Law Academy, né? Já concluí meus estudos, eu iniciei minha carreira lá. Se sou hoje a profissional, a advogada que sou, graças à Maritime Law Academy, né? Tenho uma gratidão imensa por eles, aprendi muito lá.
o estado de emergência não dá ao estado de... o estado de emergência não dá ao Estado o direito de aplicar o poder da supremacia pública sobre o ente privado? Eu entendo que... Então, é que na verdade, assim, ó, bem colocado, Gerson. Eu entendo que nós estamos, e inclusive eu coloquei, até abordei sobre esse tema na minha petição de mandado de segurança, entendendo da seguinte forma, que nós estamos vivendo sob um regime de exceção, né? Porque nós estamos em calamidade pública. Então, a gente não está em tempos normais. Nós estamos trabalhando e vivendo em um período de exceção. Só que eu ainda entendo que os princípios basilares do direito, né, como nós vivemos até que seja baixada a nossa Constituição da República, nós vivemos sob um Estado democrático de direito. Então, logo... ainda assim, os princípios, né, o direito fundamental deve prevalecer. Sempre, é verdade. Encerrando? Então, eu acho que é isso, pessoal. A gente tentou, né, trazer o máximo de riqueza para vocês de informação com relação ao direito aduaneiro. Espero que possamos fazer outras lives. Leni, super agradecida e honrada com a tua presença, né, pela primeira vez na Maritime Law Academy. Agradeço por sempre, né, as brilhantes explicações e esclarecimentos. Apesar de aposentado, nem parece que você é aposentado, porque você, né, tá sempre atualizado com tudo que acontece na Receita Federal. Então, agradeço de coração a oportunidade, a Maritime Law Academy, a professora Eliane Otaviano e, né, a todos que participaram, né, que tiveram a paciência de nos ouvir na quinta-feira pré-feriado, né? Gente, Larissa, muito obrigado. Obrigado pelo convite, obrigado a todos que nos ouviram e continuamos à disposição para qualquer outro esclarecimento que porventura houver. Eu tenho um Instagram, Lenizio5, e sigo também a Academy Law. Gente, boa noite a todos, boa noite, Larissa, obrigado. Boa noite, obrigada.